sejam todos muito bem-vindos ao meu canal Papo de Bolsa. Eu sou Bea Aguilar, analista de investimentos NPI, e hoje eu quero trazer para vocês a polêmica que tá rolando em cima de Taesa. Sim, saiu uma matéria no Brasil Journal no domingo falando que a Taesa ela poderia emitir um follow-on, ou seja, emitir mais ações no mercado secundário, diluindo os seus acionistas para tentar levantar um capital de 1,5 bi a 2 bilhões de reais. E aí muitos começaram a questionar o porquê a Taesa estaria fazendo isso, se ela tá com um payout, ou seja, ela tá distribuindo mais de 85% do seu lucro em dividendos quando a gente olha 2022. O porquê será que ela só não deixa de distribuir um pouco os dividendos ao invés de ter que captar dinheiro ali no mercado através de um follow-on e diluir os seus acionistas, né? Porque com base nesses valores que ela trouxe no preço que ela negocia hoje, a base acionária ela poderia ser diluída entre 12% a 16% mais ou menos, né? Ou seja, quando você oferta mais ações ali no mercado, essas ações elas tendem a perder ali um pouco do valor, e aí o que ficaria ali na cabeça dos investidores? Poxa, você me pagou um monte de dividendos, mas agora você tá me diluindo, então eu ganhei de um lado, mas eu acabo perdendo de outro. E aí é claro que eu acho que existem alguns motivos para tudo isso estar acontecendo, eu vou pontuar eles para vocês hoje, e também quero trazer os riscos que Taesa tem apresentado nesse curto prazo e o porquê ela é uma das primeiras empresas com mais contratos de aluguéis na Bolsa de Valores, ou seja, que tem mais investidores e fundos de investimento shorteando o papel, ou seja, operando na posição vendida do papel. Então, antes da gente começar, eu já faço convite para vocês se inscreverem aqui no canal, deixarem o like de vocês, e hoje, já que eu vou falar então de uma exímia pagadora de dividendos que é a Taesa, eu já deixo para vocês aqui embaixo o calendário de dividendos que todo mês a Levante ela faz e envia para os nossos e-mails, e que se você ainda não recebe é só acessar aqui embaixo nesse link. Então aí você fica por dentro de todas as empresas que vão pagar os dividendos, quando o valor, tudo bonitinho, beleza? Bom, pessoal, vamos lá, né? Pontos importantes sobre essa polêmica. Isso foi uma matéria que saiu no Brasil Journal no domingo. Na segunda-feira, a Taesa, ela não confirmou a informação. Ela disse que não tem nada aprovado, que não quis confirmar a informação do Brasil Journal. Mas é claro que especula-se muito em cima disso, dessa possibilidade, principalmente porque nós teremos em breve alguns leilões de linhas de transmissão. E a Taesa é óbvio que tem interesse em participar, porque ela é uma empresa do setor de energia, que o subsetor dela é justamente o de transmissão. Só que para isso ela precisa estar capitalizada. Só que a gente entende que ela distribuindo todos os dividendos que ela distribuiu, inclusive nos últimos anos, e aqui eu já coloco para vocês o histórico do dividend yield dela, né? Como vocês podem ver, atualmente está em 18%, mas a média dos últimos 10 anos está em mais de 11,5%. Então é óbvio que ela acabou distribuindo muitos recursos através de dividendos e que para ela participar então agora desses leilões, ela teria que sim acabar levantando um capital. E o porquê que talvez ela só não deixaria de distribuir tantos dividendos assim? Eu acho que existem alguns pontos que precisam ser observados. A Taesa, ela é muito conhecida por ser uma boa pagadora de dividendos. Se ela decide agora enxugar demais esses dividendos, ela vai desagradar os acionistas. Se ela não quiser ir por esse outro caminho, ela poderia ir por um outro caminho ainda, que seria emitir dívida, ou seja, emitir uma debenture, por exemplo. Só que agora nós temos uma taxa de juros de 13,75% ao ano, e isso tornaria a dívida dela muito cara. E ela já é uma empresa que está relativamente alavancada. Como vocês podem ver nessa imagem aqui, hoje a dívida líquida pelo EBITDA dela está em 3,6, 3,7 vezes aproximadamente. E é claro que para uma empresa de energia e de transmissão, sim, esses índices são elevados, mas também não é o bicho em si, mas talvez teria pouco espaço para ela se alavancar ainda mais, para ela talvez querer tomar mais dívida e subir ainda mais essa alavancagem, que muitos já estão considerando que sim, está acima do que a própria empresa e do que os investidores gostariam. E aí o que acaba restando para ela acaba sendo justamente essa questão do follow-on. Vai para o mercado acionário, emite novas ações e aí tenta então levantar esse capital, que vai sair muito mais barato do que debentures,
e, em tese, não desagradaria a galera que está ali para receber dividendos. Só que o ponto é, né? Você está entregando dividendos com uma mão e aí você está diluindo os acionistas com outra. Se as ações valerem menos, então você entregou com uma mão e, por outro lado, você tirou com outra. Só que o ponto sobre tudo isso é que essas linhas de transmissão que serão leiloadas, muitos estão especulando também que talvez por essa taxa de juros que está muito alta, o crédito está cada vez mais escasso, talvez não tenham tantos participantes assim interessados. E aí talvez a Taesa, ela estando capitalizada e tendo o tamanho que tem, ela consiga fazer bons negócios e aí sim talvez isso possa retornar lá na frente em bons dividendos novamente. Em 2016 aconteceu um processo muito parecido. A empresa ela acabou fazendo um follow-on também. E nos anos que se seguiram, como vocês viram naquele gráfico dos dividendos que eu trouxe para vocês, ela também acabou distribuindo ali bons dividendos. Então não é a primeira vez que isso acontece e não é a primeira vez que os investidores também acabam reclamando dessa situação em si. Só que qual que é o ponto sobre tudo isso, né? Eu até acho que talvez ela possa diminuir um pouco os dividendos. O próprio CFO recentemente ele disse que vão seguir ali o estatuto, né, que é distribuir pelo menos 50% ali do lucro líquido dela. Então, se eles ficarem nesse 50%, seria abaixo da média dos últimos 5 anos, que hoje está em 70%, mas talvez ainda assim eles precisem se capitalizar um pouco mais para participar desse leilão e aí poderiam sim fazer um follow-on, apesar de não ter nada confirmado ainda. Só que o ponto sobre tudo isso que já gera uma certa desconfiança é que não é de hoje que muitos estão de olho em Taesa, mas com um certo pé atrás. Em que sentido, né? A Taesa, ela basicamente tem muita previsibilidade na sua receita. E aí, só para exemplificar, isso eu tirei da última apresentação dela também, aqui tem alguns projetos que foram concluídos ou que estão quase concluídos, e cada um desses projetos de Taesa, existe o que nós chamamos de RAP, que é a receita que ela consegue ali por ano com cada um desses projetos. E aí, o que acontece, né? Esse RAP, ele pode ser, aliás, ele é, né, corrigido pelo IGPM. E o que nós tivemos de 2020 a 2022 foi um IGPM praticamente subindo, o que incrementou muito o RAP, né, e as receitas da Taesa e, consequentemente, ela distribuiu muitos dividendos, né? Porque, só para vocês entenderem, a Taesa, ela recebe não pelo tanto de energia que passou nas linhas de transmissão, mas pela disponibilidade do serviço. Então, por isso que ela tem essa previsibilidade em cada projeto que ela acaba investindo. É claro que tem essas variáveis, por exemplo, do IGPM. E aí, o que aconteceu do ano passado para cá, né? Esse IGPM começou a olhar para baixo. Então, muitos já ligaram um alerta. Olha, esse IGPM indo para baixo, as receitas de Taesa, elas podem cair, elas não vão ter mais aquele plus, né, que será corrigido pelo IGPM. E aí um outro ponto que também acontece é que geralmente esses projetos, muitas vezes ela faz os projetos à base de concessão. E essa concessão, ela dura, por exemplo, 30 anos, um exemplo, né, de um tipo de concessão que pode ser feita. Só que algumas regrinhas dentro dessa questão da concessão diz que, por exemplo, a partir do 15º ano, a receita com o RAP pode cair 50%. Então, a partir do 16º ano, a receita desse projeto, ela já fica comprometida. E no ano passado, alguns já tinham alertado de que várias concessões que a Taesa tinha, elas acabariam entrando, então, nesse processo, né, de talvez você ter um recuo nessa receita. E aí, por esses principais motivos, e unindo justamente que por conta dessa queda na receita e ao mesmo tempo um aumento na taxa de juros, a Taesa ela poderia passar por um momento um pouco mais sensível do que os investidores estavam acostumados, onde as receitas poderiam diminuir, a taxa de juros, que é muito alta, tornar novos investimentos e novos projetos mais caros, e aí que talvez a gente já comece a ver então o porquê que esse follow-on começa a aparecer. Só que tudo isso, é claro, né? A empresa, ao meu ver, ela tem esses pontos que são de curto, médio prazo, mas para o longo prazo, ao meu ver, ela não perde os seus fundamentos, né? Ela segue sendo uma boa empresa em um bom subsetor, com uma boa previsibilidade, e apesar de nesse curto prazo, talvez ela ter esses dividendos um pouco mais enxugados para ela conseguir fazer esses investimentos, enfim, não sabemos se efetivamente ela vai por esse caminho, lá na frente talvez ela consiga retornar
de uma forma melhor para os acionistas. Mas nós não temos certeza se isso efetivamente vai acontecer. Isso é o que os investidores até então da empresa esperam. Só que é claro que tem uma parte do mercado que acaba olhando muito para o curto prazo, né? Então, hoje, por exemplo, nós temos uma pressão um pouco grande nos papéis, porque as ações de Taesa, como vocês podem ver nesse gráfico aqui, principalmente de março para cá, o aluguel dos papéis acabou subindo bastante até. Então, hoje o volume que nós temos de ações na venda, ou seja, shorteadas de Taesa, onde as pessoas elas estão apostando na queda de Taesa, está em 1,3 bi. E aí isso coloca entre as 20 empresas que mais têm volume de ações alugadas para venda. E quando a gente fala do número de contratos, que são mais de 4 mil contratos de aluguel, ela está em primeiro lugar. Então existe uma certa pressão no papel, porque muitos fundos e também alguns investidores estão preocupados com essa situação de curto prazo, mas ao meu ver, claro, né, ela não perdeu os fundamentos pensando nesse longo prazo. Ela já teve que fazer algumas emissões no passado também, depois ela conseguiu retornar em bons dividendos, e o que a gente olha realmente é no longo prazo. Só que eu entendo que o susto de alguns investidores seja porque estão com essa visão aí de curto prazo e, claro, por ter muita informação que ainda não foi confirmada. O que nós estamos fazendo basicamente hoje é especular com essas informações que saíram e com o que a gente tem na manga. Mas também, claro, o que outros investidores acabam ficando de olho, e aí são aqueles investidores que talvez tenham uma visão de longo prazo, é que talvez justamente por essa pressão no papel que tem crescido, talvez possa apresentar aí uma janela de oportunidade, porque hoje, se você considerar a relação preço-lucro dela, está em aproximadamente 8 vezes. E nós já tivemos ali momentos que ela negociou em 5 vezes, 6 vezes, e talvez alguns estão de olho para uma possível queda no papel para se posicionar. Mas aí eu quero saber quem é você na fila do pão em relação à Taesa. Se você é essa pessoa que não tá gostando do que tá vendo em Taesa e preferir estar talvez vendido nela ou simplesmente não ter ação, ou se você é aquela pessoa que tá esperando ver se aparece uma oportunidade ali no curto prazo diante de todas essas circunstâncias para aí sim talvez montar uma posição. Bom, me contem aqui nos comentários que eu quero saber. Eu me despeço por aqui, mas vejo vocês então no próximo vídeo.